Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É uma das 4 solenidades dedicadas ao Senhor dentro do tempo comum. Há poucos dias celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, depois a solenidade de Corpus Christi. Hoje, Sagrado Coração de Jesus, e no dia 22 de novembro, como último domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O evangelho desta solenidade é de Mateus 11, de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto provém de uma seção do Evangelho de Mateus, conhecida como o mistério do Reino dos Céus. Esta seção culmina com o discurso em parábolas, que está no capítulo 13. O elemento central do discurso em parábolas gira em torno dos verbos revelar e esconder. A linguagem em parábolas, ao mesmo tempo, esconde e revela o mistério do reino, dependendo da atitude de quem escuta. Nos versículos anteriores ao texto de hoje, Jesus compara a geração do seu tempo a crianças inconstantes. Toca-se música festiva e ninguém dança. Cantam-se canções de velório e ninguém chora. E Jesus diz: João Batista era austero, mas ninguém se converteu com a mensagem de João. Jesus convive com todos, é alegre, festivo, come, bebe, mas também ninguém quer se converter. Todos querem encontrar uma desculpa para não assumirem um compromisso com o reino de Deus. É por isso que Jesus faz um julgamento muito severo em relação a 2 cidades à beira do lago, Corazim e Betsaida. Aí foram feitos muitos milagres, mas ninguém quis reconhecê-lo e se converter. É nesse contexto, então, que nós encontramos e compreendemos o texto que a liturgia nos propõe hoje. Os versículos 26 e 27, a primeira parte do evangelho de hoje, estes 2 versículos giram em torno de 2 antíteses,
duas oposições: os verbos esconder e revelar, e, por outro lado, os termos sábios e entendidos, de um lado, e os pequeninos, do outro. Algumas pessoas, por mais que Deus venha ao encontro, por mais que Deus se insinue, se proponha com máxima bondade, estas pessoas tantas vezes estão endurecidas, empedernidas e não querem de modo nenhum acolher a mensagem e o mistério do reino de Deus. São pessoas demasiadamente sábias e entendidas, estão cheias, inchadas, infladas. Não há mais espaço para a graça de Deus. Somente quem tem a atitude de pequeninos, em grego se diz népios, somente quem tem a atitude das crianças pode acolher a novidade do reino de Deus. O texto começa com uma espécie de grito de louvor. Eu te louvo, ó Pai. O verbo grego é exomologeu e também significa confessar, professar, reconhecer alguém abertamente e alegremente. Revela exatamente a relação amorosa e de plena confiança entre Jesus, o Filho, e o seu Pai. Eles se conhecem, eles se amam. O Filho se alegra com a mesma alegria do Pai, exatamente porque os discípulos de Jesus são capazes de acolher o mistério do reino de Deus com humildade. Os pequenos encontram a sabedoria de Deus. Como diz São Paulo, eles encontram esta sabedoria na loucura da cruz, na fraqueza de Jesus, o mestre da mansidão e da humildade. O segundo elemento do texto do Evangelho de hoje é, na verdade, uma consequência destes dois primeiros versículos. É o reconhecimento de Jesus como aquele que é mestre do fardo leve e do jugo suave. Versículos 28 a 30. No tempo de Jesus há muitas pessoas que estão cansadas, abatidas. Os pobres, os doentes, os pecadores, os endemoninhados, os impuros, os leprosos, as mulheres, as crianças, tantos e tantas que estão no buraco, na sarjeta da vida. Mas há também um aspecto importante desta dimensão que precisa ser destacado: a opressão da religião. Os mestres da lei colocavam fardos pesadíssimos sobre os ombros das pessoas mais simples, especialmente dos pobres, iletrados, dos ignorantes. Eles eram considerados como gentinha ignorante que não conhecia a lei mosaica. Jesus então utiliza duas imagens: o fardo, uma imagem que geralmente provém da roça, pode ser um feixe de feno, de capim, de trigo, de cevada, posto geralmente sobre os ombros ou sobre a cabeça de alguém. A outra imagem é o jugo, uma imagem vinculada aos animais. Jugo significa canga, aquele objeto que se coloca sobre o pescoço de um boi, por exemplo, para puxar uma carroça, um cultivador ou um arado ou coisa do gênero. É uma imagem utilizada nesse ambiente dos animais que trabalham na roça. Mas essa imagem da canga, do jugo, é atribuída também à lei mosaica. Jesus, ao contrário, nos convida ao banquete da sabedoria, como está lá
em Provérbios capítulo 9. Vinde a mim é o convite de Jesus. E o verdadeiro alimento é o reconhecimento de Deus como Pai e a acolhida do jugo suave que Jesus oferece, exatamente porque Jesus propõe liberdade e misericórdia. Jesus é manso, Jesus é humilde. Nele nós encontramos repouso. Nesse período terrível de pandemia, quantas pessoas inseguras, medrosas, atônitas, encontram no Sagrado Coração de Jesus. O coração é a sede, é a centralidade da pessoa. Quando a gente diz Sagrado Coração de Jesus, a gente está dizendo é a pessoa inteira de Jesus, na sua intimidade, na sua inteireza maior. Jesus é exatamente manso e humilde. Nele nós encontramos consolo, conforto, repouso, exatamente porque nele se estabelece um novo relacionamento com Deus. E esse relacionamento é fundamentado na graça. Assim, supera-se uma ética do dever, uma ética do medo, dos preceitos, a ética do pavor. Estabelece-se com Jesus, que é o rosto do Pai, a mão estendida da misericórdia de Deus. Estabelece-se com Ele uma relação nova e nós colocamos o nosso medo e o nosso cansaço no regaço, no colo, no coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Dai-nos, Sagrado Coração de Jesus, o pequeno caminho da infância espiritual, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, exatamente para que nós possamos viver debaixo desse jugo da liberdade, o jugo da mansidão, o jugo da humildade, o jugo da graça e da misericórdia. Um abraço a você que nos acompanha cada dia aqui pelo nosso canal. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde sempre que a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.